Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast. Eu sou o Thiago Feitosa, eu acho que uma hora dessa você já deve saber, mas se você não sabe, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal, ou talvez você esteja só nos ouvindo. Hoje eu estou com um convidado muito especial, que é um jovem talentoso, um jovem de negócio, já fiz aqui um trocadilho com ele, embora você viu no título. Brenão, já vou passar a palavra para você, só vou fazer aquele jabazinho que eu faço no começo, que é o seguinte, para você que está aqui nos assistindo no YouTube, lembra de se inscrever, ativar o sininho, para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta. E se você está só nos ouvindo aí no Spotify, seja lá onde for, vai lá no YouTube, digita Fincast, o podcast da T2. Lembra que o Fincast agora está num canal novo, a gente acabou separando aqui. Então, se inscreve no canal da T2 e também no canal do Fincast. Agora sim, Breno Perrucho, cara, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por você estar aqui. Quero começar esse vídeo antes de passar a palavra, agradecer você pelo teu trabalho, você inspira muitos jovens. Uma das coisas que eu te falei lá no começo é que a sede da T2 aqui, a gente aprendeu muito com você, então tem um pouco da história que a gente já contou. Mas aqui na empresa mesmo, a gente tem gente que trabalha aqui porque se conectou com o mercado financeiro através do seu conteúdo. Aí porque essa pessoa se conectou com o mercado financeiro através do seu conteúdo, ela foi em busca de especialização e hoje está aqui trabalhando no T2. Então, você tem a prova viva de que você muda a vida de muitas pessoas, então parabéns pelo trabalho. E obrigado pelas palavras, Thiagão. Poxa, prazer enorme estar aqui. E é muito, muito doido isso, porque você vê, a gente quando fica no dia a dia só exercendo o nosso trabalho, que deixa... Ele passa a ser processual, né? Pode ser eventualmente chegar a ouvir um depoimento desse, é uma coisa que toca, cara, de verdade. Muito obrigado. Pô, legal. Parabéns pelo trabalho e continua. Bom, eu tô bastante feliz em estar aqui. A gente coloquei na mesa... Põe na câmera aberta aí pra mim. Isso. Eu coloquei na mesa aqui o livro O que o ensino não te ensina. Eu quero perguntar pra você o que o ensino não ensina, embora eu sei que tem aqui. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu queria explorar um pouco mais o Breno. Não o Breno jovem de negócio, o Breno empreendedor, dono de um canal aí, bateu 2 milhões de inscritos agora, parabéns, inclusive. Eu queria explorar um pouco mais, cara. Qual foi o dia que você falou assim, acordou, era o Breninho lá, pequenininho, falou, mãe, eu acho que eu vou ser um empreendedor e vou falar de finanças. Qual foi que foi o dia? Eu sei que não foi bem assim, mas tem uma história antes das jovens, ou seja, como é que você chegou aqui, tem uma história de medicina, queria explorar um pouco isso, posso? Vambora, nossa, Cara, quando eu tinha uns 13 anos de idade, 12, eu comecei a fazer vídeo no YouTube, mas não pra falar de finanças. Naquela época, finanças era algo inexistente, mas eu gostava muito de música. Meu pai me ensinou a tocar violão um pouquinho cedo, ele nunca tinha estudado nada de teoria, mas era muito do que ele pegava de ouvido. E aí, eu que via ele como o maior exemplo que eu tive, queria fazer as coisas que ele fazia. Então eu comecei a buscar aprender com ele, ele foi me ensinando, depois eu fui fazer aula de piano, aula de bateria, já passei por um monte de instrumento. E aí, de repente, eu falei, com uns 12 anos, vou fazer meus vídeos do YouTube. O que era fazer esses vídeos do YouTube? Era gravar cover de música com amigos e postar só pra dizer que a gente fez. Então, foi literalmente pelo rolê. E não tinha o comprometimento, de fato, de ser algo que eu sabia que, isso vai ser grande, ou isso daqui vai ser algo que eu vou fazer profissionalmente. Era diversão, né? Uhum. E eu sabia que o comprometimento, ele estava na escola, de verdade. Só que aí, mais ou menos um ano depois que eu comecei a fazer isso, meu pai sofreu um acidente de carro, ele acabou falecendo, e eu me deparei com uma quantidade de dinheiro que não era muito, mas era o suficiente para você querer tomar carinho por aquilo que você sabe que as pessoas se amam, trabalharam para ter. E ao querer fazer medicina, o que eu tinha definido que ia fazer quando eu cheguei no ensino médio, na minha cabeça eu tinha muito claro como eu ia gastar esse dinheiro, né? Que seria com, por exemplo, um consultório médico, que eu poderia pagar o aluguel, comprar os equipamentos e me ajudar a dar esse start na carreira. Mas eu fiquei 6 meses na faculdade de medicina e larguei, porque eu não consegui ver muita relação com base no que eu queria para minha vida no futuro em relação ao que eu de fato estava aprendendo lá, né? Vivi algumas experiências que foram bem engrandecedoras, mas que me mostraram que eu precisava de outro caminho. Por exemplo, tinha uma matéria específica que chamava Saúde da Família, em que eram designados algum grupo de estudantes da minha turma para subir comunidades lá no Rio de Janeiro e entrar em contato, prestar atendimento para pessoas que não tinham nem condição de descer do morro para conseguir o SUS. Então era uma coisa bem pesada.
E eu comecei a admirar muito os meus amigos, porque eles pareciam se amarrar com aquilo, mas eu ficava mal. Ficava, sabe, aquela energia negativa que contaminava, ficava assim, putz, isso é um choque de realidade muito grande. E eu sempre fui muito privilegiado no sentido de nunca faltou comida na mesa, nunca faltou cama onde dormir, teto sobre qual morar. Então, entrar em contato com tudo isso era uma coisa que, putz, pra mim, eu falei, cara, admiro quem faz, eu quero dar todo o apoio possível pra isso, mas eu não consigo. Eu preciso me sentir bem, e eu não tava me sentindo bem, ou me vendo me sentir bem pelos próximos 10 anos, se eu fosse continuar terminando a faculdade e depois fazendo residência. E aí, depois, pro resto da vida. E aí eu larguei. Nisso que eu larguei, eu continuei a perguntar de novo, tá, como é que eu vou gastar esse dinheiro agora? Mas foi a melhor coisa que aconteceu não ter encontrado essa resposta, porque ao não encontrar como eu gastar aquele dinheiro pra deixar o meu pai orgulhoso com qualquer coisa, eu pensei, bom, pelo menos que ele fique rendendo da melhor forma possível até sim essa resposta chegar. Daí eu fui lá no YouTube, até então tinha sido um professor muito bom pra mim, e eu procurei lá, como começar a investir? E quando eu procurei como começar a investir, quem foi que eu encontrei? Thiago Nigro, Gustavo Cerbasi, Natália Arcuri, todas grandes referências de finanças, que principalmente o Nigro e a Arcuri, que na época tinham acabado de começar. Até isso foi lá para final de 2016. Então, naquele momento, eu comecei a entender que existiam algumas coisas que a gente poderia fazer com o nosso dinheiro que não necessariamente estavam relacionadas a você gastá-lo para que ele cumpra um propósito. Foi quando eu entrei em contato com um conceito chamado de renda passiva. Renda passiva é quando você pode basicamente viver com o seu dinheiro trabalhando por você, não mais você trabalhando pelo dinheiro. E eu decidi então que aquele dinheiro que meu pai tinha deixado, ele seria a primeira semente para que eventualmente eu pudesse ter minha fonte de renda passiva e eu pudesse viver minha vida livre. É isso que eu queria, liberdade. Eu queria poder me aposentar aos meus termos, sem depender do INSS, sem seguir aquele caminho padrão em que depois de escola vem faculdade, depois de faculdade vem um estágio, depois de estágio vem um emprego, depois subir na escada corporativa e com 65 eu tô lá aposentado, feliz da vida com o INSS. Não achei que fosse muito esse caminho. Então, o que aconteceu foi, quando eu mudei de faculdade, eu comecei engenharia de produção lá na UFRJ, eu também tive acesso a uma outra iniciativa que mudou minha vida, que foi uma coisa chamada de empresa júnior. Não sei se já ouviu falar o que Sim, é. sim. A empresa júnior é basicamente uma empresa que é administrada 100% por alunos, que existe só dentro do ambiente universitário, mas ela vende projeto de verdade para clientes de fora, ela presta projetos, ela tem que lidar com marketing, com financeiro, com gestão de pessoas, com gestão de processos. Então, você aprende muito sobre negócios quando você está numa empresa júnior, sabe? E pela primeira vez na minha vida, eu entender aquilo, eu comecei a pensar, puxa, com esses conhecimentos que eu estou adquirindo aqui sobre vendas, comercial, sobre liderança, eu acho que eu sei montar um negócio. Eu, pelo menos, gosto de pensar que as coisas que eu aprendi aqui vão ser muito eficientes para a minha vida depois disso. E aí eu decidi que eu queria empreender. E aí depois que esse negocinho te pica, cara, é brincadeira, sabe? Eu fiz 2 anos de engenharia de produção até eu finalmente falar, cara, quer saber? Eu vou juntar em educação financeira, vou juntar negócios, vou fazer um canal com uma linguagem informal, com uma linguagem jovem, para que pessoas que têm ali mais ou menos a mesma idade que eu e querem aprender sobre isso não tiveram a possibilidade, seja porque esse conhecimento não é dado na escola, ou seja porque eles acharam chato para procurar por si próprio, vão ter acesso a isso por minha causa. Então, eu comecei Jovens de Negócios em outubro de 2018, e a partir disso foi um baita de uma jornada, cara. Até o supra-sumo chegar aqui na T2 Investimentos para gravar o podcast com o Thiagão. Cara, que legal. Eu acompanho a Jovens desde bastante tempo, porque você quando chegou no YouTube, eu ouso dizer que você foi uma das pessoas que elevou muito a barra, elevou muito a régua do YouTube. O que eu quero dizer com isso? O YouTube, ele foi... Os canais, você citou o Nigro, que sem sombra de dúvidas é a maior referência, junto com a Nath e tudo mais, mas eles foram crescendo muito com uma produção, digamos, rudimentar. Não quero parecer que eu estou desmerecendo o trabalho deles, mas era o recurso que se tinha na época. Mas você, desde o começo, você chegou falando, peraí, você começou a Jovens na tua casa. Foi. Você gravava era no teu quarto mesmo? Meu quarto, eu lembro, tinha ali mesmo no seu quarto, era um setup, mas a qualidade... Era o setup da época do estúdio música, né, que eu fazia lá. Então, tipo, tinha as caixinhas de som e tudo, acabou que... Mas a qualidade já era assim, já tinha animação, você fez uma coisa muito legal. Eu quero voltar com você, mas antes eu quero dizer uma coisa pra minha produção querida. A gente não ligou o cronômetro ali, eu vou me perder, se deixarem aqui eu vou ficar até às 7 falando, que o compromisso dele é só às 7. Até às 7, tá tranquilo.
Tem um controle que tá em algum lugar aí. Bom, enfim, aí a gente tava falando sobre a questão da qualidade. Hoje, você tem livro, tem canal com 2 milhões, uma equipe gigante, uma estrutura de empresa. Quando o Breno começou lá atrás, gravando no próprio quarto, você imaginava o potencial de escala disso? Como que era na tua cabeça? Eu queria entender mais lá atrás, assim, como que era quando você começou? Gravei o primeiro vídeo, subiu. Daqui a 4 anos eu vou ter uma empresa com 30 colaboradores. Já era assim, não? Como que? Eu não sabia quando que ia acontecer, se 4 anos ia ser o tempo, ou se 2 ou 10. Eu sabia que ia dar certo, né? Isso pra mim estava sempre claro, porque acho que na minha cabeça eu sabia que eu estava dando conta do trabalho mais do que a maior parte das pessoas estava disposta a dar. E eu quero tomar cuidado para não parecer prepotente, mas era uma questão muito visual, assim. Comigo era assim, eu acordava 4:30 da manhã todo dia e ia dormir às 10. E aí minha rotina basicamente era, eu acordava, eu tomava café, aí eu descia para fazer exercício. E nesse trajeto de descer para fazer exercício, eu tinha uma academia do prédio, ela ficava aberta 24 horas. Eu passava pelos outros prédios do condomínio. E quando eu olhava para cima, era um espaço a céu aberto, e eu não via a luz de nenhum apartamento aceso. Aquilo dava uma puta motivação, sabe? Porque eu sabia que de todas as pessoas que estavam com a possibilidade de fazer o que eu estava fazendo, ninguém estava realmente disposto a pagar o preço. Então eu sabia que eu merecia. Então, ao saber todos os dias que eu estava dando mais conta do trabalho do que a maior parte das pessoas, eu sabia que era questão de tempo, né? Porque todo dia eu estava estudando, estava gravando vídeo, desenvolvendo roteiro, estava editando, eu estava fazendo Photoshop para as thumbs do vídeo saírem do jeito que eu queria. Então, eventualmente, eu achei que fosse durar 2 anos, que era o tempo em que eu poderia me dar o luxo de ficar fora da faculdade, porque é o período de trancamento, onde se não der certo em 2 anos, eu posso voltar para o mesmo lugar sem ter muitas perdas, né? Eu estava numa universidade que a minha mãe sempre sonhou que eu estudasse, que era a FRJ, e eu tinha muito certo na minha cabeça que tem esse prazo, são 2 anos. Então eu falei, eu não posso me sentir como se eu algum dia olhasse para trás e pensasse, puta, eu poderia ter dado mais de mim. Então, por isso que eu fui entrar nessa rotina um pouco exagerada até, né, dentre os padrões que a gente tem hoje. Mas simplesmente porque eu não tinha tempo a perder, sabe? E aí acabou que, pelo menos, eu consegui isentar a minha mãe, o que pra mim era o meu primeiro milestone. Ela não eu não queria que ela, justamente por não concordar com o que eu estava fazendo, ficasse arcando com a minha vida. E é lógico que ela não ia deixar de fazer isso, porque, putz, é minha mãe, ela me ama, e eu sou muito privilegiado em ter pessoas da minha família que querem ajudar. Inclusive foi um dos grandes catalisadores para que eu tivesse segurança de que mesmo se tudo desse errado, durante esses 2 anos eu poderia simplesmente focar e depois voltar para a faculdade, porque eu tinha uma estrutura familiar que permitia isso. Aí, no caso, para mim, eu não queria dar o luxo da minha mãe discordando de mim, um dia eu chegar e ela chegar em casa e eu estar lá assistindo Netflix e coçando o saco, porque você não estaria fazendo jus a esses privilégios que foram concedidos, porque, porra, tanta gente que tem muita coisa na vida, que é dado o cu de mão beijada, e às vezes não faz jus a isso, sabe? Fica em casa acomodado, começa, às vezes, a viver pelos finais de semana, sexta-feira sai, sábado, domingo também, domingo já tá de ressaca, e o que acontece é, tipo, passa a semana inteira vivendo pelo final de semana. Eu não queria isso, eu queria dar o sacrifício do presente naquele momento para que no futuro eu pudesse ter qualquer coisa na minha vida e fazer o que quiser com o meu tempo. Cara, que legal. Como é o nome da tua mãe, Breno? Cristine. Eu me emocionei com o abraço que a tua mãe te deu em um vídeo, que foi o vídeo onde você tava mostrando a sede. Eu me emocionei com aquele abraço, assim. Hoje ela é mó torcedora, né? Que legal. Mudou um pouquinho, mas ainda quer que eu faça faculdade. Sério? Não mudou ainda? E a gente conversou pouco tempo aqui até agora, mas você trouxe 2 coisas. Uma das coisas eu já sabia, e uma das principais razões pela qual eu gosto bastante do teu trabalho, eu já vou te explicar, e a outra eu não sabia, ou se eu recebi essa informação eu não registrei. A primeira coisa que eu não sabia, na verdade tudo isso nasceu de uma tragédia familiar. Foi. Né? Com Porque certeza. a perda do seu pai, imagino que foi uma dor bizarra, que nem o tempo é capaz de curar isso, mas Não é. trouxe essa tragédia e a tragédia fez com que você chegasse até aqui. E a outra coisa que eu já sabia ao seu respeito, e essa é uma das razões pela qual eu gosto bastante de acompanhar o teu trabalho, é porque você é muito consciente das diferenças sociais que nós temos no Brasil. Não é todo mundo
por mais que queira, que tem condição de começar a empreender em casa, mesmo com pouco recurso. Não é, infelizmente. Você citou aí sua experiência quando você foi atender as comunidades lá na faculdade de medicina. E por que eu estou falando isso? Primeiro, parabéns por você conseguir enxergar, né, de reconhecer os seus privilégios. A gente tem que sempre de fazer esse esforço, e eu gosto bastante de a gente olhar para o mundo além da nossa bolha. Mas tem uma razão específica pela qual eu quero entrar nesse assunto. A razão é a seguinte: a maior parte das pessoas no Brasil, infelizmente, é muito pobre, né? Você sabe disso. E para a maior parte das pessoas, empreender ou criar um negócio é algo fora da realidade. Às vezes por falta de conhecimento, por falta de grana, por necessidade, portanto... o caminho é arrumar um emprego e, fazer uma carreira e eventualmente mudar de vida através da carreira no mundo corporativo, o que faz muito sentido. Entretanto, ainda assim, mesmo para quem pensa numa carreira no mundo corporativo, não é todo mundo que consegue o emprego dos sonhos. Trabalha onde dá, dadas as circunstâncias e tudo mais. E a gente acredita aqui na T2, Breno, que o único caminho para a gente melhorar isso é a educação. Quanto mais a pessoa se qualifica, mais a pessoa vai em busca de ter novos conhecimentos, estar apto a trabalhar em novas empresas, novos conhecimentos, ganhar mais, ter mais qualidade de vida. Ponto. Cheguei agora onde eu quero chegar. E aí vem a questão de, apesar de eu acreditar que a educação é o único caminho para a gente transformar o mundo, e eu trabalho por isso, esse é o trabalho da T2 aqui, a gente sabe que tem muita coisa que o ensino não ensina. O que você acha que é fundamental para que você seja um excelente profissional, seja do ponto de vista de quem empreende ou de quem vai fazer uma carreira corporativa, já que você se propõe a falar aqui pra gente sobre o que o ensino não ensina? Pô, tem tanta coisa. Quando a gente está na escola, a gente entra nesse formato. É como se fosse um molde onde... todas as pessoas passam por provas que vão avaliar se elas estão aptas ou não para seguir de ano. E aí, no próximo ano, elas repetem o mesmo ciclo até que, eventualmente, elas são encaradas com uma única prova, o Enem, o vestibular, que vai ditar qual que vai ser a vida dela pelo próximo ano ou pela próxima 50 anos da sua vida. E tudo bem, essa é a forma como a sociedade entende que é mais eficiente para formar cidadãos. Só que existem algumas incongruências, tipo, você lida com dinheiro, né? Assim como também o seu vizinho lida com dinheiro, assim como os seus advogados lidam com dinheiro, as pessoas que são filhos desses amigos, eles lidam com dinheiro, então todo mundo vai ter isso em comum. Mas ainda assim, a gente nunca estudou sobre dinheiro na escola, né? Parece que é meio um tabu. E então, quando você vai fazer, por exemplo, a realização de um sonho, como comprar uma casa, provavelmente ao invés de acumular o dinheiro para pagar à vista, você vai financiar. E aí você acaba 30 anos da sua vida se comprometendo a estar num único lugar, sendo que você não sabe qual vai ser a sua cabeça daqui a 30 anos, se você vai ter filhos, se a condição que você vai ter vai ser parecida ou não, se você vai querer, na verdade, estar naquele lugar, ou você vai querer ter mais liberdade geográfica. Então, a gente acaba se deparando com uma série de questões que ninguém nunca ensinou a gente a lidar de verdade. E, por exemplo, o conceito de renda passiva. Eu acho que deveria ser um direito do ser humano poder decidir o que vai fazer com a nossa vida, já que a nossa vida é a única que a gente tem. Isso, eu não quero partir para um religioso aqui, porque eu acho que cada um vai ter a sua fé, mas no nosso entendimento, cara, essa vida que a gente está vivendo é o que há, então melhor que a gente faça ela ser da melhor possível. Então, por que a gente não iria fazer o estudo suficiente para garantir que a gente vai ter o melhor aprendizado, a melhor experiência durante essa jornada que a gente sabe que vai ser única? E a partir do momento em que a gente entende que existem alguns conceitos como liberdade financeira, como mercado financeiro, como empreendedorismo, que são coisas que a maior parte das pessoas até tem uma conotação negativa quando você fala, tipo, você vai empreender porque você está desempregado, como se fosse uma coisa, uau, você, tadinho do Thiago, foi abrir um negócio, mas tá necessitado mesmo ele, sabe? Como se fosse tipo... só mais uns 2 anos até ele quebrar e voltar a fazer o que ele estava fazendo antes. É tipo ruim. Então, a gente não entende que a sociedade ela tem uma balança que precisa ser preservada para funcionar, que é a da lei da oferta e da procura. Se existem pessoas que estão se formando, como você mencionou, e não estão conseguindo emprego, então tem que trabalhar em lugares em que elas não gostam ou com coisas que elas não acreditam de verdade, porque é o que tem. Então existe uma defasagem na lei da oferta e da procura aqui. Existe uma oferta maior de empregados do que empresas de fato que estão dispostas a contratá-los.
E aí 2 coisas podem acontecer. A primeira é que, para eles serem contratados, ou eles vão aceitar receber menos, porque se tem muita oferta, o valor deles no mercado diminui. E a segunda é que elas vão aceitar trabalhar com outras profissões, porque elas preferem trabalhar com outras coisas ao invés de se denegrir trabalhando com algo que não está relacionado financeiramente ao que eles esperavam, né? Depois de ter estudado 5, 6 anos. E eu acho que isso é algo que poderia ser resolvido se a gente tivesse uma transição no tempo em que a gente passa na escola estudando sobre coisas que não necessariamente são importantes para todo mundo. Não quer dizer que não seja importante, mas não necessariamente para todo mundo. Sim. Tipo, fórmula de Bhaskara metamórfose e magmáticas, leis de Newton, que eu, por sinal, sou apaixonado, adoro física. Inclusive, se fosse uma faculdade, eu faria de física. Eu queria fazer de física, minha mãe falou que fazer engenharia, porque físico no Brasil não ganha dinheiro. Palavras dela. Tá? Mas eu reconheço que não é porque eu sou apaixonado por física que física vai me dar muito dinheiro e que vai me ajudar a produzir ou resolver problemas da sociedade. Mas se eu entendo que onde tem problema tem oportunidade, e se eu consigo aproveitar a oportunidade para resolver esses problemas, eu consigo me capitalizar, eu consigo ganhar dinheiro, eu consigo contratar gente, eu consigo resolver uma dor para o mundo e aí sim enriquecer com base no valor que eu estou agregando para esse ecossistema. Então, putz, eu entendo que a minha vida está muito mais relacionada à responsabilidade que eu tenho do que fazer, do que depender de um governo ter alguma lei que vai passar e vai beneficiar a minha vida. Eu acho que quando a gente sai da escola, a gente fica muito vitimista por esse processo atual. A gente assume que nós temos que reivindicar os nossos direitos. E aí tu vai ler a Constituição, é uma cacetada de direito que você tem. Direito à saúde, à vida, à moradia, à educação, à alimentação, a transporte. Você tem direito a tudo, tá na Constituição. Ou seja, o nosso Estado, ele já te garante uma cacetada de coisas que ele nem tem dinheiro para te pagar. Exato. Então você sai intitulado, você sai sentindo como se você merecesse tudo isso, e você não se dá o trabalho de realmente fazer as coisas por si mesmo, sabe? Eu, particularmente, não quero depender de INSS. Eu estou trabalhando para que eu possa me aposentar muito antes dos 65. E eu acho que todo mundo deveria ter a chance de adquirir esses conhecimentos também. De educação financeira, de empreendedorismo, porque conhecimento é liberdade. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue escolher como usar o nosso tempo. E a partir do momento que a nossa vida é única, eu acho que a gente não deveria perder 1 minuto sequer da nossa vida fazendo algo que a gente não gosta. Isso, obviamente, respeitando os limites da liberdade que a gente tem em relação a outras pessoas. Sim, né? Pô, muito, muito bom. Cara, eu costumo dizer o seguinte, pra tua geração, eu sou alguns anos mais velho que você, mas pra tua geração, cara, não vai ter INSS. Ponto. Não vai ter. Mas tá na Constituição. Esquece, não tem de onde tirar dinheiro para isso, né? O INSS passou por uma reforma recente, em 2019, mas o próximo presidente, seja ele quem for, vai precisar reformar. Se não for o próximo, vai ser o outro, e reformas, e reformas, e reformas. E tem um outro ponto. A gente está aumentando muito a expectativa de vida, então a gente vai viver cada vez mais, trabalhar cada vez mais e ter menos para receber de direitos, porque o fato é, se você tem direito a alguma coisa, alguém tem dever. E a nossa sociedade, infelizmente, não está pensando muito no ponto de vista da obrigação, né? Pelas próprias leis naturais da transição demográfica, quando você pega países que são desenvolvidos, naturalmente a taxa de natalidade tende a diminuir ao longo do tempo. Então, isso com base no avanço tecnológico, com base no avanço da medicina, com base na difusão de métodos contraceptivos, com base na até entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, o Brasil ainda é um país muito machista, que tem em muitos lares esse conceito de que o homem que tem que prover para tudo, mas ao longo do tempo o que a gente vê é que essa disparidade vai mudando conforme a sociedade vai evoluindo. Então, naturalmente, a população economicamente ativa, ela vai ter que sustentar uma população economicamente inativa, inchada, simplesmente por causa das leis naturais de transição demográfica que a gente já vê em vários países do mundo. Então, a conta não fecha, de fato. Pois é, mesmo que já tenha passado uma reforma, o próprio conceito da previdência social, ela é sustentada por meio de um princípio de pirâmide financeira. Exato. Né? Então, é engraçado ver que o maior esquema de pirâmide financeira já criado no Brasil foi criado pelo nosso próprio governo, mas de fato... E é legalizado, né? E as pessoas acabam acreditando muito nessa pirâmide financeira, mas também outras que pode ser pauta da nossa conversa aqui. Mas como a gente ainda está falando sobre a questão da carreira, eu costumo dizer aqui o seguinte, Breno, hoje eu já falei algumas vezes para a galera, eu falo assim que a sua carreira é maior do que o seu emprego. E
qual que é o meu conceito por trás disso? O que aqui na T2 a gente faz é qualificar as pessoas para que elas tenham carreiras no mercado financeiro. É isso que a gente faz aqui através das certificações. Mas eu sempre quero deixar claro para a pessoa que não é porque ela hoje tem um cargo legal num grande banco, numa grande corretora, que ela precisa casar com aquilo. E eu falo isso, cara, sua carreira é maior do que isso. Falo isso, inclusive, para quem trabalha aqui na T2. Falei hoje, olha, a carreira é maior do que o emprego. Significa que eu não os quero aqui? Não, eu os quero, mas eu quero vocês aqui felizes, fazendo sentido estar aqui. E aí, para você fazer isso, você precisa assumir um protagonismo e estar livre. Livre quer dizer o seguinte, cara, hoje eu trabalho numa grande corretora, num grande banco, sou assessor, sou gerente, seja lá o que for. Mas eu não sou propriedade dessa empresa. Eu sou um profissional de mercado que estou disposto a fazer N coisas dentro das minhas habilidades e estou disposto a adquirir novas habilidades. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria entender de você, Breno, quais são ou quais foram os seus principais desafios no começo das jovens? Seus desafios enquanto empreendedor, porque talvez alguém hoje esteja nos assistindo e nos ouvindo e às vezes tem lá aquele bichinho do empreendedorismo picado lá no fundo, fala, poxa, será que faz sentido? E entender esses desafios de alguém que conseguiu construir uma empresa tão grande quanto a sua pode ser uma grande lição. Você pode compartilhar com a gente alguns desafios, problemas, enfim, alguma coisa? A gente pode falar de desafio até amanhã, cara. Acontece até hoje, né? A gente nunca para, a gente só vai mudando o tamanho, os desafios, os desafios eles vão se alterando também, mas eles nunca deixam de existir. Mas no começo, acho que pra mim, a primeira coisa que aconteceu foi a barreira familiar, no sentido de apoio. Então, você é uma pessoa que está acostumado, quando você tem privilégio, você está acostumado a receber muito amor, muito carinho. Então, quando você, de repente, faz algo que ninguém da sua família concorda, ainda mais quando pessoas que você respeita e admira da sua família não concordam, isso é um baque. E você tem que, basicamente, engolir e falar, olha, não vai ser falando que eu vou conseguir convencer ninguém, vai ter que ser por meio dos meus resultados. Porque se eu não for fazer, então ninguém vai conseguir convencer eles que têm uma cabeça de outra época, de outra mentalidade, por mim, né? Então, isso daqui foi a primeira coisa. A segunda coisa é quando você tem que começar a delegar. Então, no primeiro momento, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses, talvez um pouco mais, editando vídeo sozinho. Então, os vídeos no começo do canal, era a maior parte eu que fazia. E isso fez com que eu tivesse um estilo muito claro como eu queria que os meus vídeos saíssem. Então, eu queria que eles fossem bem editados, que eles tivessem inserções legais, que eles tivessem piadas, transições e memes que criassem identidade do canal. Então, eu testei ao longo do tempo alguns editores e eu ficava muito frustrado, porque eu não sentia que eles editavam tão bem, de forma absolutamente prepotente da minha parte, porque eles eram muito melhores do que eu em muitas coisas. Mas o estilo em si, naquele momento, não era cumprido. Então, eu achei que o problema estava sempre no editor, mas na verdade estava em mim. Porque ao invés de usar o meu tempo para qualificar pessoas que eu sabia que poderiam ter uma cabeça mais de longo prazo em querer trabalhar comigo, eu basicamente ficava trocando, né? Eu tive no começo 3 editores, né? O que realmente veio a ficar, que se tornou meu sócio eventualmente, o Pietro, que depois foi tocar os projetos dele, a gente não é mais sócio, mas ainda assim é uma pessoa pela qual eu tenho muita consideração. Ele foi esse editor que já tinha tanto background que ele pegou rápido, basicamente, como eu queria que as coisas acontecessem. Mas o empreendedor que está começando não precisa passar por isso. Ele pode entender o seguinte: o investimento do seu tempo na qualificação de uma outra pessoa é algo justamente que vai desafogar você a ter mais tempo para você pensar em outras coisas mais estratégicas, ou então ter outras funções. Eu vou dar um exemplo, acho que vai ficar claro para isso. Vamos dizer que você está fazendo YouTube, como eu estava, e você está ganhando R$2.000 por mês de AdSense, mas você faz tudo, roteiro, edição e tal, thumb, tudo. Só que você fica limitado a produzir um vídeo por semana, porque você é uma pessoa só, então né, aquilo tem um limite. Você tem uma quantidade determinada de horas no dia, você não consegue trabalhar mais do que 24 horas. Vamos dizer que você contrata um editor, e aí você consegue ensinar ele a como editar do jeito que você quer. Então, de repente, agora você pode focar só em fazer roteiro e passar esse trabalho mais operacional de edição para o editor fazer, e ele é bom fazendo. Provavelmente ele vai fazer até melhor do que você, porque ele está focando só nisso. Só que agora você dobrou o seu output.
Porque se antes você está fazendo um vídeo por semana quando você fazia tudo, agora que metade do trabalho está indo para o editor, você tem a outra metade para produzir mais um vídeo. E o editor também. Então, você aumentou o output em 2 vezes. Se você aumentou o output em 2 vezes, numa regra de 3 básica, você pode agora estar ganhando R$4.000. Né? E pensa, se você estiver pagando R$2.000 para um editor, agora você tem pelo menos R$2.000 para você. Mas você pode ir além ainda. Que está sobrando R$2.000, você pode contratar um roteirista, e esse roteirista pega o jeito do que você quer fazer, e ele ajuda você a escrever os vídeos para que você possa pensar em outras coisas. Então, vamos dizer que você está ganhando R$4.000, R$2.000 estão indo para o editor, R$2.000 estão indo para o roteirista. Poxa, agora você pode usar o seu tempo para trabalhar em cima de um infoproduto, de um curso, que é algo que não requer muito trabalho para fazer, comparado a outras coisas. E, de repente, você termina um curso que você que você produz e sozinho você vê que esse curso está te gerando R$10.000. Então, você tem R$4.000 do YouTube, mas R$10.000 só do curso que você conseguiu adquirir. Ou seja, o que acontece é, o reinvestimento no seu negócio promovido pela delegação faz com que você consiga escalar e gerar muito mais retorno do que se você manter com essa cabeça de tapa-olho de cavalo para... Ninguém faz tão bem quanto eu. Ninguém faz tão bem quanto eu, e você impede que você consiga crescer. Porque a maior surpresa que a gente tem é que, eventualmente, mesmo que no começo não fique tão bom quanto a gente espera, às vezes as pessoas que a gente contratou, elas começam a fazer muito melhor do que a gente jamais poderia fazer. Leva tempo, isso não acontece de imediato. Então, para mim foi um baita desafio que foi muito mais pelo meu ego do que, de fato, por, as pessoas não terem talento ou nada. Cara, hoje tem quantas pessoas nas Jovens? Hoje, cara, depende do momento. Hoje são 27, a gente já teve uma estrutura de 45. Caramba. Que acabou não se justificando, aí a gente precisou fazer uma enxugada. Mas pode ser que daqui a pouco tenha 45, 50, 60. Eu espero, quanto o nosso mais mercado emprego estiver gerando, melhor. É muito dinâmico, né? Cara, muito, muito legal a gente entender isso. Eu queria agora, Breno, entrar um pouco mais sobre a missão das Jovens. Você provavelmente deve ter alguma coisa, algum escopo em relação a isso. E aí isso me faz voltar em um tema que você falou, que é o lance das pirâmides. Você falou assim, olha, o INSS, ele é formado num modelo de pirâmide, e é a maior pirâmide do Brasil, e é a pirâmide legalizada. Por outro lado, por que eu quero voltar nesse tema? Porque, como eu disse, aqui a gente prepara profissionais para o mercado financeiro, então a gente procura sempre trazer um nível de consciência maior do que aquilo que as certificações pedem, ou seja, quero explorar para a pessoa aprender de verdade, não só passar na prova, para que essas pessoas sejam multiplicadores de boas práticas de educação financeira. Tem um dado que eu não sei de cabeça agora, tá? Talvez se a gente pesquisar a gente até consegue colocar na descrição aí e tal, mas que o número de CPFs que se envolvem com pirâmides financeiras das mais variadas é maior do que o número de CPFs na Bolsa de Valores. Uau, eu não sabia disso. Eu não sei exatamente, mas eu vi esse dado recente, mas que eu lembrei dele agora. Chocante. Então a Bolsa bateu quase 5 milhões de CPF agora, do último dado que eu tenho, né? E eu vi um dado que aponta, se alguém conseguir pesquisar sobre isso, acho que a gente conseguir falar nesse episódio também seria legal. O número de CPFs que se envolve com algum tipo de pirâmide financeira, de, sei lá, de Bitcoin, de não sei o quê, porque não entendem como é? Tinha enfim, tipo, do boi gordo lá, Telex Free, um monte de coisa. Enfim, é maior do que o número de CPFs que as pessoas de investidores na Bolsa. O que denota pra gente um problema claro de educação financeira. Porque se você tem educação financeira, você não vai se envolver com uma questão dessa. Aí eu pergunto, queria explorar um pouco sobre a missão, a visão das Jovens em relação a isso. Porque quando você criou as Jovens, você ainda é muito jovem, mas o Breno daqui a pouco já não é mais um jovem de negócio. Mas eu espero, se der tudo certo, eu estarei vivo, é verdade. Mas você se conecta muito com um público muito jovem. O que você pode compartilhar de missão, daquilo que você pretende fazer e já faz, e eventualmente de cases de pessoas que falam, cara, depois que eu te conheci, eu comecei a aplicar isso, e, enfim, o que você pode compartilhar? Então, esse foi um desafio mais recente também, né? Definir o que a gente tem enquanto propósito e objetivos de médio e longo prazo. E te falar, cara, foi difícil, viu? É difícil. Mas, esse ano a gente trouxe uma sócia que ela é uma pessoa extremamente qualificada. Ela faz os maiores eventos globais da Riot Games, que é a empresa do LoL. Então,
tem 180 milhões de usuários e ela é uma executiva lá de Los Angeles que basicamente teve filho aqui, ficou aqui para cuidar do filho, acabou se envolvendo com vários projetos, um deles é jovens, enfim. E ela está realmente dando uma orientação estratégica muito legal. Tem dado, né, nesses últimos meses. Então, junto com o auxílio dela, a gente entendeu o seguinte. A gente precisa de 3 coisas. A gente precisa de propósito. A gente precisa de uma meta que vai poder ser mensurável em algum espaço de tempo. E a gente precisa dos nossos princípios. Então, propósito e princípios a gente tinha bem claro. Então, o nosso propósito é construir pessoas livres das amarras sociais para um mundo cada vez mais próspero economicamente. O que é isso? É algo que norteia as nossas ações. Então, a gente sabe que tudo que a gente fizer precisa casar com o preenchimento desse propósito. Então, construir pessoas livres das amarras sociais é dar conhecimento para que elas pensem por si próprias. E elas desenvolvam o senso crítico para dizer se algum caminho que elas sejam encaradas para seguir na vida é realmente bom para elas ou se, na verdade, eles querem fazer outra coisa. Então, trazer responsabilidade para o indivíduo. Por um mundo cada vez mais próspero economicamente, ou seja, a gente vai fazer isso por meio de conhecimento que vai fomentar o enriquecimento da população no geral. Então, aí que entra investimentos, aí que entra empreendedorismo. Então, isso aqui é o nosso propósito. E aí, a gente definiu uma coisa chamada de MOCA, do inglês BHAG, de um livro do Jim Collins chamado Empresas Feitas para Vencer, né? Ou então Good to Great, que é meta ousada, cabeluda e audaciosa. Essa meta ousada, cabeluda e audaciosa que a gente tem hoje passou a ser conseguir fomentar um ecossistema, transacionar $1 bilhão em receita nos próximos 10 anos das startups em que a gente investe, ou então que a gente acelerou. Então, no caso, o que a gente entende é que os nossos maiores forças hoje são a mídia que a gente tem, o acesso a pessoas que são incríveis e que podem agregar tanto para a sociedade, e a gente consegue conectar pessoas que hoje têm tanta vontade de conhecer gente foda e não tem essa possibilidade, com justamente pessoas fodas que querem investir em bons projetos e, né, não tem tanto projeto para investir. Não tem pouco capital, tem muito capital disponível, mas o que tem são poucos projetos, porque simplesmente falta conhecimento difundido em relação a isso. Então, eventualmente, a Jovem se torna essa empresa de educação que traz conhecimento empreendedor para que as pessoas elas possam criar seus próprios negócios e, eventualmente, quando fizer sentido para elas, usufruir da nossa mídia e usufruir dos investimentos desses parceiros para que a gente possa criar um ecossistema de empreendedores que a gente investe, né? E levar o somatório disso, que elas têm valor transacionado em $1 bilhão até 2032. Isso é a nossa MOCA, a meta ousada, cabeluda, audaciosa. E a gente tem também os nossos princípios, né? São 5 que estão relacionados à humildade, franqueza, relacionados a trabalhar com excelência, é um dos balizadores que fazem com que a gente tenha muito carinho e cuidado com os vídeos que são produzidos, né? E é um manual de instruções que faz com que a gente sempre se questione como que a gente deve lidar com alguma situação. É para isso que servem os valores de uma empresa. É para que, quando chegue um cliente, ou então quando a gente esteja falando com um colaborador, como é que é a melhor forma de abordar alguma situação, né? Você olha para os valores para conseguir definir isso. Muito bom. E o que você pode compartilhar de um case que vem atualmente agora, de alguém que foi impactado pelo que você faz e que compartilhou com as jovens uma eventual mudança de mindset e tal, fora o que eu já comecei a falar para você no começo. Recente eu diria que agora, né? Você começou falando que veio para cá por causa do vídeo que a gente fez ali da sede, cara, mas como eu te falei, assim, a gente recebe, a gente é abençoado de ter vários depoimentos muito legais de pessoas que pelos produtos que a gente tem acabaram mudando de vida, então pelos vídeos que a gente faz também se iluminando de alguma forma. Isso existe em abundância. Mas, bom, se eu tivesse que isolar algum especificamente, não sei, cara. Acho que existe muita coisa legal, sabe? A gente está com um projeto agora chamado Noite de Negócios, onde toda semana, toda segunda, a gente recebe um grupo de pessoas que estão interessadas em negócios e elas vão lá para basicamente aprender sobre isso, né? É uma live que a gente faz de 7 às 8 horas da noite, que é transmitida no próprio YouTube, mas a gente vende uma entrada para as pessoas poderem assistir presencialmente. Ah, que legal. E de vez em quando surgem essas coisas também, né? Como eu falei, tem gente que realmente existe além dos números que a gente vê no YouTube e que a gente meio que perde a noção ao longo do tempo, sabe? Perde a noção. Por isso que eu queria falar sobre isso, né? Quando você empreende pela internet, você perde a noção do impacto que você gera na vida das pessoas, porque, cara, você não sabe com quem você está falando. Hoje de manhã, inclusive, aqui na empresa, a gente estava falando muito sobre isso, né? Sobre a importância da gente entender que não é um número que está ali por trás, né? Não é uma fotinho no perfil, mas é uma história, uma vida que faz bastante sentido a gente olhar para isso. Agora, tem outra coisa que você falou que eu preciso colocar aqui. Você falou assim, olha, quando eu estava gravando o vídeo, eu
tinha a preocupação de colocar um meme na hora certa, uma piada pra deixar o assunto mais leve. E aí eu preciso inserir um meme nesse nosso podcast. Não, vai ser te perguntando mesmo. Ah, tá. Como é ser o Felipe Neto dos negócios? Cara, se eu tivesse que dizer quantas vezes eu já ouvi isso, mano, eu acho que... O quê? O Felipe Neto? Eu coloquei a caixinha Ah. perguntando, eu tirei o rosto dele e Ah. coloquei quem é o convidado de hoje do podcast. Aí colocaram Felipe Neto. Aí, tá vendo? O Felipe Neto do mercado financeiro, é isso mesmo. Felipe Neto dos investimentos, Felipe Neto dos negócios, Felipe Neto do mercado... Tem muito, cara. Acho que desde... Eu percebi que eu tinha essa aparência com o Felipe Neto depois que eu comecei o canal. Ninguém nunca tinha me falado isso antes de eu ter começado o YouTube, de fato. Mas agora você pode ver todo vídeo, 100%, eu não tenho a menor dúvida. Tá lá algum comentário dizendo isso. Mas há de se destacar, né? O Felipe Neto, apesar de se envolver às vezes em polêmica, que nem todo mundo gosta do conteúdo dele, e é legítimo, mas a gente precisa destacar, ele é um baita empresário, né? Contra o resultado não tem argumento, né? Ele é um baita empresário, então, a despeito de que muitas pessoas gostando ou não do conteúdo, Não é legal, tem como ignorar não aquilo tem como ele ignorar gera que de- ele é um baita empresário, que o que ele gera de resultado e engajamento, e agora engajado muito na política, enfim, dadas as coisas que ele acredita, acho que faz bastante sentido e é legal a gente olhar pra isso. Mas claro, eu quis fazer essa brincadeira pra gente trazer o meme, já que você falou que gosta de inserir o meme. Pra gente fechar, Breno, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Mas já? Última pergunta já? Não, Pô, eu tenho 1000 perguntas aqui na gaveta, mas nem vai eu só, embora, pô. eu só Tá quero tranquilo. ter Mete bastante, bronca. eu só quero ter bastante cuidado com o seu tempo. Tá tranquilo. Cara, o Breno hoje obviamente é reconhecido, você provavelmente as pessoas devem te abordar na rua, conhecem pelo teu trabalho, você tá no aeroporto, o pessoal fala contigo, eu imagino que isso deve acontecer em maior ou menor grau. A grande questão é, o que é que você fez de errado que você não faria de novo se você olhar pra tua trajetória? Ou seja, Muito qual bom. foi o teu maior vacilo empreendendo ou não empreendendo? Algo que você se arrepende ou não, mas que você tirou um bom ensinamento. Nossa, tem bastante coisa. Eu acho que a maior foi não ter foco em um momento em que foco era imprescindível. Então, por exemplo, a Jovens ainda é uma empresa pequena, né? Apesar de falar com milhões de pessoas, a gente estava olhando o censo dos últimos 30 dias, foram 4,2 milhões de pessoas que assistiram algum conteúdo só no YouTube, isso fora o Instagram, e fora o TikTok, e fora essas outras frentes aí. Então, por mais que o alcance seja algo ridículo, né? De você pensar assim, quando pensa quantos estágios você coloca 4,2 milhões de pessoas. Mas o negócio em si, ele tem 27 pessoas hoje. Então não é uma Amazon, entendeu? Então a gente ainda está crescendo, a gente ainda tem muito o que fazer. Mas quando a Jovens era menor ainda, enquanto deveria estar focando nela, eu decidi criar uma produtora de vídeos, chamava Kraus. Lembro. Eu decidi criar uma marca de roupas, chamava Mônaco. Lembro. Decidi criar um portal de notícias chamado The Compass também. Acho que eu... Não. Não tenho tão nítido nisso, mas da Kraus eu tenho... Isso em paralelo, todas elas. Ah. Então chegou um tempo, esse foi o momento onde o Jovens tinha 45 pessoas, porque né, englobava todas essas subsidiárias aí. Só que o caixa era único, ele partia da Jovens. Então a Jovens, ela subsidiava todas essas operações secundárias, sendo que o meu tempo, ele continuou só tendo 24 horas. E as pessoas, elas estavam... Quando você dá um novo rumo para alguém que antes era das Jovens e agora fala, olha, vai tocar esse novo projeto, como aconteceu com algumas pessoas, obviamente, que foram tocar marca de roupas, foram tocar né, a produtora, enfim. Elas começam a ganhar um certo carinho por essas novas iniciativas, porque elas construíram, né? Exato. Mas o que acontece é se, de repente, essas iniciativas elas acabam não cumprindo com o que a gente esperava, o que foi o caso de todas elas, no caso em resultado, depois para você falar, olha, a gente vai cortar essa iniciativa daqui, trazer essa outra pessoa é impossível. Porque ela simplesmente investiu muito tempo e carinho, energia para fazer o negócio funcionar. E se você simplesmente fala, não vai dar mais, ela meio que, putz, mas agora eu não quero. Também. Perdi o senso de propósito daquilo que eu tava fazendo, né? Exato. E a gente perdeu muita gente boa, assim. Então, no caso, o meu maior erro foi não ter foco. Acho que eu tive uma mentalidade de investimentos, quando eu deveria ter uma mentalidade de negócios.
Que investimentos você tem um portfólio, uma carteira diversificada, Ah, para que você possa ter várias pessoas trabalhando em diferentes circunstâncias econômicas, você não perder tanto dinheiro. Então, você está diminuindo o seu risco não sistêmico, faz sentido. sim. Mas quando você é um empreendedor, a sua relação tem que ser de 1 para 1 no começo, principalmente no começo. O seu foco, o seu tempo, o seu dinheiro, ele tem que ser reinvestido naquele business para aumentar as chances de que cada vez mais ele vai conseguir alcançar mais pessoas, vender mais, ter mais segurança. E não você diluir o seu tempo, o seu dinheiro, o seu esforço em várias iniciativas diferentes, porque chances são de que nenhuma delas vai dar certo, que É, foi porque exatamente o que aconteceu. Você tá com a energia muito distribuída, né? Exato. Tá, agora já que você contou pra gente esse teu fracasso, qual foi o bingo que você falou, mano, isso aqui foi na veia, assim, que Boa. aconteceu, assim. Fora, claro, a criação das jovens, mas... Teve vários vais e vens e conversas que ano passado a gente teve em relação a como é que a gente ia abordar a produção dos vídeos. Uhum. Então, era uma época em que a gente estava postando em torno de 3 vídeos por semana. Era a linha de produção. Eu nem tinha roteiro. Hoje, toda vírgula que eu falo no vídeo, cada piada é roteirizada antes. Então, todo o texto, ele é feito antes dele ser gravado. Curiosidade, você faz com TP ou não? Faço TP. Ah, Faço TP, 100%. ah. Mas, até ano passado, eu basicamente fazia bullet. Então, não precisava de TP. Uhum. Eu pegava lá, no roteiro que eu fazia, pegava os pontos que eu queria abordar, falava um pouquinho, lia qual que era o próximo bullet, falava e era assim. O problema disso é que o nível de profundidade que você consegue abordar, ou então a solidez da linha de raciocínio, ela acaba sendo prejudicada do que em relação se você realmente pensa em cada palavra como se fosse uma pequena obra de arte, sabe? Uhum. Eu quero que cada frase tenha uma sonoridade, eu quero que cada frase dê algum sentimento pra alguém. E se eu simplesmente falo isso da minha cabeça, eu perco meio que o controle. Quantas vezes você já, por exemplo, não começou uma ideia É. e quando você viu, você se esqueceu o que é que você tinha começado a falar antes de você terminar o que você ia falar. Isso. Isso acontece muito quando você tá gravando vídeo também. Uhum. Então, o que aconteceu foi que a qualidade dos vídeos não estava muito legal. Na época, até a Kraus estava editando os vídeos do YouTube, e justamente porque a Kraus ela tinha também vários clientes, os vídeos do YouTube não estavam muito bons, porque a gente pecou em gestão para controle de qualidade. Uhum. Ou seja, a gente tinha vários clientes insatisfeitos e as jovens eram um deles, porque os vídeos não estavam na qualidade que eu queria. Então, eventualmente, a gente decidiu absorver alguma mão de obra da Kraus, internalizar ela para jovens de fato, e deixar de fazer 3 vídeos por semana e fazer um só. Mas fazer um puta vídeo, Puta sabe? vídeo. 100% roteirizado, 100%... Um só por semana que seria o suficiente. E no começo, deu ruim. Né? Nos primeiros 2 meses, a gente perdeu view. Você vê, de repente, postando 3 vídeos e passa a postar um, você fala, putz, você teoricamente vai perder em 3 vezes a quantidade de views. Mas uma coisa engraçada começou a acontecer depois, que os vídeos eles geravam um impacto no indivíduo que era maior do que aqueles outros 3 vídeos que a gente estava fazendo. Então, eventualmente a gente conseguiu equilibrar o número de views. Um vídeo já estava gerando 3 vezes mais do que antes. E depois até chegou a passar. Né? Acho que você fez um vídeo, inclusive, pra falar que vocês iam fazer uma mudança dessa. Não chegou a fazer um vídeo? Exato. Pra justamente focar em fazer um bom vídeo por qualidade. semana. E esse foi o grande acerto. Eu acho que hoje é o modelo que a gente buscou fazer e, bom, a gente teve o melhor mês da história das jovens agora esse último mês, né, em vídeos do YouTube alcance, que foi esses 4.2 milhões de alcance aqui. E eu vou te falar, que vídeos, hein? Puta que me pariu, me perdoe o palavrão, mas parabéns, os vídeos ficou muito bom. O último vídeo que você fez falando da época do governo Lula, a gente falava ali nos bastidores. Cara, a Ana acho que não tava aqui, mas os outros meninos estavam. Eu cheguei aqui um dia e falei, gente, para tudo. Vocês precisam assistir esse vídeo. Eu mandei no grupo da firma lá. Para o que você tá fazendo e só assiste. Porque foi uma obra de arte, assim, de verdade, assim. Todo o contexto e o cuidado que você teve, inclusive para trazer pontos diferentes. Então, parabéns. Acho que isso traz para você, para você não, para mim, muitos ensinamentos. A gente fez uma reunião recente aqui para decidir algumas coisas em relação à produção de conteúdo também. E a gente sente que, às vezes, a gente se preocupa muito com a quantidade, e que obviamente tem de ter, mas é importante trazer profundidade também, isso vocês fazem muito bem, por isso, aliás, recomendo bastante para quem não conhece as jovens. Do ponto de vista estratégico faz muito sentido, porque, tipo, qualquer pessoa poderia fazer um vídeo em quantidade, sabe? A gente, por exemplo, o Nigro, que é um cara que eu admiro demais, sou perdidamente apaixonado, é nosso sócio hoje. Sim. Ele tem o jeito dele de fazer vídeo, sabe?
E tem uma outra coisa que o Jim Collins fala nesse livro, Good to Great, que ele mostra que a gente tem que focar no nosso core. E o nosso core é aquilo que tem alguma relação com o nosso propósito, é aquilo que a gente consegue fazer e mover nosso motor econômico, ou seja, algo que a gente foca e dá dinheiro, mas principalmente aquilo que a gente pode ser melhor do que qualquer outro. Então, por exemplo, se eu penso em educação financeira, dificilmente eu acreditaria que eu sou o melhor para falar disso. Eu não tenho nem diploma, né? A real é essa. Então, eu vejo que se fosse para falar sobre educação financeira, e especificamente, sei lá, eu não teria como competir com o Finclass do Thiago. Sim, Mas vídeo eu sei fazer, sabe? E a didática eu acho que a gente tem também. Então, por isso que a gente quis focar 100% em fazer um vídeo onde a gente fala que, cara, até alguém conseguir alcançar isso daqui vai levar um tempo. E se alguém chegar, a gente já vai ter passado também. Porque a gente sempre vai retroalimentando essa roda. Retroalimentando a qualidade. E é isso aí. Eu acredito e falo isso às vezes, que nada vence a disciplina de você fazer a mesma coisa todos os dias e jogar o jogo do longo prazo. O jogo do longo prazo é isso. A Jovens tem 4 anos e já alcançou tudo isso e você já está pensando no que vai acontecer em 2032. É isso. É uma meta ousada, cabeluda e audaciosa, mas ainda ousada, assim cabeluda e audaciosa. Mas que faz sentido, você tem um caminho, né? Você sabe para onde você quer ir. Exato. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, Exato. Isso foi uma visão legal e uma interpretação bacana da sua parte, porque, por exemplo, a partir do momento em que a gente entende que empreendedorismo e negócios acabam sendo o que mais conversa com o nosso propósito, então justamente ao longo do tempo a gente vai deixando de falar tanto sobre simplesmente educação financeira e dar mais espaço para outras coisas que são mais relacionadas a negócios de fato, né? Então, hoje ainda existe esse conceito de que Jovens de Negócios é um canal de educação financeira ou economia por causa dos últimos vídeos, Sim. Mas não é uma coisa que eu quero manter para o longo prazo. O que eu quero de fato é fazer um canal de business que tenha exatamente a mesma qualidade, só que possa ser reconhecido como um top of mind para quem quer aprender sobre negócios. E aí você vai furar a bolha, que eu estava conversando com o Arthur aqui no começo, antes da gente conversar, estava falando sobre o quanto que o teu material deve ser utilizado, sei lá, por um professor numa faculdade de administração, pega o teu vídeo, quanto que ele não deve ter sido, coisa que você não sabe, né? Não, a gente já recebe alguns depoimentos assim, tipo, principalmente comentário nesse caso, onde, meu professor passou isso daqui na minha sala de aula, né? Cara, isso é sensacional, é um legado que você vai deixar para sempre, né? Enquanto a tecnologia existir, enquanto tiver... Isso, é verdade. Eu penso, tipo, os meus filhos, né? Exato. Eu fico às vezes pensando, caramba, eu queria tanto ter às vezes um vídeo do meu pai. Eu tenho algumas fitas de aniversário, coisas que foram assim, mas tipo, os meus filhos, eles vão poder literalmente ver eu, dos meus 21 anos de idade, até antes que eu tenho vídeo de música lá, até enquanto eu estiver fazendo vídeo, então. E vão poder mostrar pros teus netos e pros teus bisnetos. E vai ficar aí por gerações. Talvez daqui a 200 anos ainda tenha esses vídeos na internet, né? Que loucura, né? A gente tá doideira, vendo uma fase. Cara, esse papo tá muito bom. Eu nem sei nem como terminar essa nossa conversa aqui, mas eu quero agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Mas a segunda vez que a gente consegue produzir alguma coisa junto, a outra vez foi pelo Instagram, que diga-se de passagem, eu estava refrescando a sua memória aqui. Mas a gente fez uma live, e a live que a gente fez... Oi? Eu falei que não lembrava, sequelei nesse quesito aí. Mas porque chega uma certa idade que a gente não consegue mais lembrar das coisas. Eu tô ficando caduco, eu tenho que... Idosos de negócios, eu vou mudar o nome. Eu tenho um pouco de medo de chegar na sua idade do jeitinho que você tá, então, assim. Não quero. Pois é, cara, deveria. Meu medo é chegar na sua idade assim, eu não quero não. Mas brincadeira, segunda vez que a gente faz isso, quero deixar aqui o convite registrado pra você voltar aqui a terceira, a quarta, a quinta. E não, eu não vou fazer igual o Bruno Perini, que quando alguém vai lá 3 vezes, ele entrega um boleto pra pessoa pagar. Fica tranquilo. Uau, eu não sabia disso. Não, eu não sei se ele literalmente entrega, mas ele sempre fala, é a terceira vez que você tá aqui e a terceira vez você ganha um boleto. Não, essa eu não sabia, não. Mas se for, ele esqueceu de dar o meu, porque eu já fui algumas também. Lá então não farei como o Bruno. Obrigado, mas quero deixar registrado o convite pra você voltar aqui quantas vezes quiser. Tem muito ensinamento pra gente falar. Do livro, do seu próximo livro, do próximo passo da Jovens, das empresas que hoje fazem parte desse pool de negócio, mas claro, em respeito ao seu tempo, em respeito ao tempo de quem está nos assistindo. Eu acho que eu não preciso, mas de qualquer forma a gente tem que seguir o protocolo. Eu acho que eu não preciso dizer pra galera seguir você no Instagram, no YouTube, porque provavelmente a galera já te segue, já te acompanha, etc e tal. Mas, seguindo o protocolo, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e contasse pra galera como que a galera te acha, te acompanha, te segue e tudo mais. Boa.
gente, obrigado pelo tempo despendido aqui ouvindo. Eu espero ter sido agradecedor. Você pode encontrar no canal Jovens de Negócio no YouTube e no @BrenoPerrucho no Instagram. São basicamente essas. E LinkedIn, Breno Perrucho, TikTok também. Se você está no YouTube, o link do canal dele está aqui embaixo. A gente até colocou lá, mencionou no canalzinho para você acompanhar. E de verdade, vale a pena. Eu sou fã. Obrigado. Eu tô feliz de estar entrevistando alguém com o qual eu admiro demais o trabalho. Aliás, todo mundo aqui que veio aqui eu admiro, mas preciso registrar isso. Eu sou fã do seu trabalho. Parabéns. Poxa, obrigado a você, cara. Tamo junto. Pra você que está vendo esse episódio, qual que é a câmera aberta? Essa aqui, né? Pra você que está vendo esse episódio, se esse episódio fez sentido, se trouxe ensinamentos pra você de que o ensino não te ensina, compartilha esse podcast, vai lá no Instagram do Breno, dá um salve, se você viu ele no Fincast, ele vai gostar de bater um papo contigo. E a gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu!